Olá, meu amigo que acompanha o meu canal, ou a qualquer um que já possa começar a apoiar o canal agora. Então, mês de dezembro começa e a gente já começa, alguns aí, a maioria já começam a ter que estudar para prova. E bem, pra mim, eu comecei as provas hoje também. A maioria deve ter começado a fazer as provas hoje. Uns começam mais cedo, outros começam mais tarde. Enfim, o que importa é que eu vou ficar de férias antes do Natal. Eu espero, né? Que acho que todo mundo vai ficar de férias antes do Natal. E bem, é, vou, vou ensinar umas técnicas para aqueles que têm uma dificuldade para conseguir estudar. E vou tentar ensinar aí. Pode ser que algumas coisas sejam básicas, outras possam ser meio inaceitáveis ou meio tringes, né? Falam, tringes. Mas, enfim, o que importa é que cada um é diferente. E bem, vambora ensinar como se faz. E eu vou então pegar uma matéria aqui e usar como exemplo, beleza? Já eu volto aí. Então, velho, eu peguei aqui então um material, uma matéria aqui que, inclusive, os conteúdos aqui, eles são até genéricos aqui, então eu acho que não há problema para alguém que pensar que eu vou pegar uma matéria que eu acabe ensinando para uma criança como fazer. Até porque isso aqui que eu peguei pode ser matéria do fundamental, do sexto ano, sétimo, então, enfim, advérbios. Você provavelmente já pensou aprender no fundamental, mas o ensino médio ele volta a aprender essa matéria, só que ele aprende mais coisas nela. Então, vou usar um exemplo aqui, e eu vou usar essa matéria de português justamente para poder. É uma matéria que a maioria deva conhecer, uma matéria até que boa, e eu quero pegar uns exemplos aqui para poder tentar memorizar. Bom, vamos lá. Eu vou ler uma frase aqui e vou tentar ensinar como memorizar ela. Bom, vamos lá. Isso aqui é de identificar o verbo, opção de verbial, classificá-los. Partiu hoje, mas voltará amanhã. Quais são as locuções verbiais? Bem, há duas aqui nessa frase, hoje e o amanhã. Agora, a classificação dele indica o quê? Se um fala de dia de hoje e o outro fala de dia de amanhã, a gente já deve esperar aqui. Acho que eu vou botar minha cadeira um pouco mais pra cá pra tampar essa iluminação, mas eu acho que me atravessa aqui, então não há jeito. E eu não gostaria de fechar a cortina porque eu quero deixar uma qualidade aqui no meu quarto, enfim. E até que um fato curioso é que eu tô num ambiente diferente. Pois é, meus amigos, eu estou aqui finalmente em um cenário diferente, que é o meu quarto, tá? Então, vamos continuando aqui. Tá. Vou ler uma frase aqui, bate hoje, não tá na manhã. E a classificação dele, bem, se um fala dia de hoje, outro fala que é dia de amanhã, isso vai envolver alguma coisa que a gente tá acostumado a perceber. Então, só pode ser o tempo. E exatamente. Mas então, eu vou tentar ensinar como memorizar. Um fato bom para alguns que consigam memorizar bem é que você possa ler em voz alta. O que você viu e você puder ler em voz alta, repetir bem, várias vezes, ou repetir sem olhar, vai ser também muito bom. Ó, vou repetir aqui, partiu hoje, mas voltar amanhã. As locuções são hoje e amanhã e a classificação dele é tempo. Tá, partiu hoje, vai voltar amanhã, a classificação dele é tempo. Aí as locuções, vem aqui, partiu vai voltar amanhã, hoje, amanhã e a classificação é tempo. E vai assim vai, mano. Aí, se
pode tentar, quando você acha que já consegue memorizar, você tampa, é uma estratégia boa, e você tenta falar. Partiu hoje, mas voltará amanhã. As locuções de viés são hoje, amanhã, e a classificação é tempo. E não é que eu acertei? Tá, mas aqui foi fácil, mas eu vou ler outras frases aqui, tá? Vamos lá. Às vezes nem... Às vezes vem, às vezes não vem. Bom, há uma locução aqui que é repetida, mas tem mais uma também. Uma que já se deve esperar é o às vezes, e a outra é o não. Só que cada um deles tem uma classificação diferente. O às vezes, alguns pontos vão estar em dúvida se eles indicam comparação ou indicam intensidade. Mas aí na verdade indica tempo. O que você tem que prestar atenção no que fala. Às vezes vem e não vem. Vim ou vinda ou vem de alguma coisa, a gente pode indicar quanto lugar, pode indicar tempo. Mas um caso aqui é tempo. E o não já deve esperar que é negação. Tá? Aí vai tentar de novo. Ó, às vezes vem, às vezes não vem. Às vezes vem, às vezes não vem. Locuções de viagem. Às vezes e o não. A indicação, tempo, negação. Tá, tudo bem. Aí às vezes vem, às vezes não vem. Tempo, negação, tempo. Tampa, agora tenta memorizar. Às vezes vem, às vezes não vem. E vou botar aqui um pouquinho acima, para vocês verem que realmente estou tentando memorizar isso, com isso aqui censurado, enfim. Às vezes vem, às vezes não vem. As proporções de triviais, um é tempo, às vezes, e o outro é negação. Eu acertei. Aí você pode tentar várias vezes, tentar fazer censurado, aí você tenta ler para os seus casos você esquecer. Por exemplo, hoje eu fiz a prova, teve algumas coisas que eu estudei nela que eu esqueci. Mas eu consegui memorizar depois, algumas. Outras pode acontecer que eu tenha esquecido, mas com a matéria que eu estudei ontem, um caso que eu fiz hoje, a prova, consegui fazer uma ótima prova, por sinal. Então, tudo que eu estudei. Então, enfim, bora para outra frase, então. O vídeo não ficar longo, eu vou falar aos que restam aqui. Não, eu vou falar só mais duas aqui para finalizar. Ó, calmamente, expliquei-lhe que não era motivo para choro. Tá, duas locuções, o calmamente e o não. Tá, as classificações dele, o calmamente, ele indica modo. Ou seja, calmamente, o fulano ou alguma coisa vai realizar alguma outra coisa. E o não é negação, que a gente deve esperar. Tá. E aí memoriza, de novo, calmamente. Não precisa nem memorizar a frase, você tem que memorizar. Nesse caso aqui, eu tenho que memorizar quais são essas conclusões adverbiais e advérbios. É por isso que eu vou tentar achar aqui no caderno, mas não sei se vai ter, que explica. Ou vou para a próxima questão aqui, para poder. Enfim. Mas aqui, ó. Aqui ele fala sobre identificar as preposições ou locuções prepositivas, tá? Aí aqui é só indicar a preposição. Pior que eu pulei linha pensando que tinha que descrever alguma coisa. Enfim, é só sublinhar. Tá, as preposições ou locuções prepositivas, tá? Ó, uma aqui. Nada mais entre mim e você. Tem uma preposição aqui, que é o entre, né? Tem uma preposição. Uma outra aqui. Ele veio a fim de me ajudar. Uma preposição é o a fim de, porque ele é uma preposição. Vou ver se eu procuro reler o que é, mas se eu não me engano, acho que é você identificar o que preposição. Aqui, uma frase que já vai servir de exemplo. Acho que eu consegui memorizar o que é. Estou com vontade de sair e assistir a um filme. Tá, 3 posições. Com, o de e o a. Tá, as posições. E sim, o a sozinho pode ser não é só pode ser só um termo, mas também pode ser uma preposição, dependendo se tiver acompanhando alguma coisa. Ou seja, aqui, ó, e assistir a um filme. Se fosse a alguma coisa, a fulana, não sei o que, aí só funcionaria um termo só. Mas aqui está funcionando como uma preposição. Enfim, aí você tenta memorizar pelo menos
o que se tem que marcar, por exemplo, as proporções. Ele também marcar aqui, memorizar quais são as proporções. Ó, agora sim. Um é o entre, o outro pode ser o A, o outro pode ser com, o outro pode ser D, enfim. E é isso, vou ler as proposições aí. Vamos para a última para finalizar esse vídeo, porque já está mais de 10 minutos, eu sei. Enfim, vamos essa aqui para finalizar. Confere as frases com A com crase e o as com crase, tá? Bom, esse aqui pode ser até que legal, porque isso aqui é aprender sem diferenciar aqui, né? Enfim, ensino médio, quem está estudando, está aprendendo sobre a diferença aqui, o A com crase e o sem crase. Bem, há algumas diferenças aqui, ó. Vamos ler uma frase. Dirigiu-se ao Nordeste. Nananã, procura de figuras e tipos humanos para fotografia. Mas aí, enfim, qual deles vai encaixar aqui? Bom, há uma dica. Depois dele, vem uma palavra no singular. Então, vem um termo no singular. Então, pode ser o A ou o A. Ou seja, o A sem crase ou o A com crase. Mas se a gente perceber bem aqui, ele vai precisar de uma justificativa melhor. Então, para você escrever, então vai ser bom você usar o A com crase. Gilson Nordeste. A procura. Agora essa outra aqui é um bom exemplo também, ó. A vergonhosa e miserável condição, tipo, tá tudo bem, já devemos esperar que deve ser, né? Mas aí os dois têm a mesma pronúncia, ou quase. Enfim, a vergonhosa e miserável condição de povo inspirável, escritor a denúncias ferozes. Tá. Enfim, aqui já é diferente. A vergonhosa e miserável. Só que aqui o A ele é um termo, ele só funciona com um termo, então vai ser um A normal. E inspirava o escritor a denúncias ferozes. Eu não sei se aqui era para ser o A sem crase ou era para ser com crase, mas já foi gabaritado isso aqui, então eu acho que era para ser o A sem crase mesmo. E inspirava o escritor a denúncias ferozes. Tá, enfim. E outras aqui que eu não vou ficar lendo, porque eu vou finalizar esse vídeo, já tá com 12 minutos. E meu limite máximo é até 17, porque eu tenho coisas aqui, eu tenho vídeo para editar com outro canal que tenho. Tem coisas para fazer, tenho coisas só, né? Como eu disse, um vídeo que eu tô editando com outro canal que tenho. Eu acho que eu já falei aqui quais são os meus outros canais. Ou prefiro nem revelar. Então, isso no futuro releve nos outros canais, enfim. E é isso. E espero que tenha ajudado. Mas, ó, isso não serve para português, isso serve também para as outras matérias. Uma matéria que seja mas que tem questões com destruções, por exemplo, história, filosofia, sociologia, geografia. Você vai tentar memorizar realmente a resposta. Agora, português, matemática, inglês, você tenta memorizar o que tem que fazer, como que vai indicar, como que, o que usar para poder fazer, conseguir fazer aqui. Ou seja, se uma pede para você indicar as frases em inglês usando o, what, o wish, você tem que tentar, né, saber fazer. Bom, enfim, eu dou uma dica rápida para aquelas matérias que são de resposta que você tem que memorizar. Você tenta reler, depois censura, você tampa e tenta falar. Aí você descensura e vê se está certo, se você falou exatamente tudo que estava ali. Ou você também pode tentar resumir. No meu caso, teve umas questões que eu resumi, ou falei favas diferenciadas, mas que significavam a mesma coisa, e ajudou bastante. Mas enfim, é isso. Eu espero pelo menos que tenha ajudado, e eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. Agora eu vou estudar para ver se consigo fazer uma boa prova.